Bom dia a todos. Gratidão, Senhor, por mais um início de semana. Continuando a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento e finalizando também o segundo livro, Êxodo, versículo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Ao 16. Acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao 15. Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Fará também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levantarás com água. Vestirás a Arão das vestes sagradas e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirá as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Aqui nós temos a ordem da montagem. No primeiro dia do primeiro mês, Deus ordena que tudo seja erguido. O primeiro dia representa novos começos. Após a purificação, bronze, e o revestimento, ouro, Deus estabelece o tempo da habitação. Na matemática do reino, Deus dá uma ordem sequencial exata. Primeiro a arca, depois o véu, a mesa, o candelabro e o altar. No espírito, a ordem gera o ambiente para a presença. Continuando do versículo 16 ao 33, o tabernáculo é levantado. Acompanhe comigo a leitura. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do
reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Aqui nós temos a execução da montagem. Moisés levanta as colunas, coloca as bases, estende a tenda e dispõe os utensílios conforme o modelo. O primeiro mês e a matemática do recomeço. O tabernáculo foi levantado exatamente 1 ano após a saída do Egito. Isso significa que Deus levou 12 meses para transformar escravos em construtores de santuários. No espiritual, o primeiro mês representa que, não importa o quão demorado foi o seu deserto, existe um dia marcado para sua estrutura ficar de pé. A sua consciência deve estar alinhada com o calendário de Deus, não com a pressa dos homens. No versículo 25, as lâmpadas perante o Senhor. Moisés acendeu as lâmpadas antes mesmo da glória descer. Muitas vezes nós esperamos o sentir, a glória, para agir, mas a luz da consciência, a palavra, deve ser acesa por nós. Quando você acende a sua mente com a verdade, você prepara o ambiente para que o Criador preencha o espaço com a grandeza dele. Lembre-se, quando você busca a palavra, você é conduzido, orientado, capacitado pelo próprio Criador, através do Filho e do Espírito que habita em ti. Continuando a leitura, acompanhe comigo do versículo 34 ao 38. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava.
De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. A nuvem como pausa e não apenas guia. Aqui no versículo 36 e 37, o povo só caminhava quando a nuvem subia. Se ela ficava parada, eles ficavam. Na nossa vida espiritual, a maior prova não é caminhar, é saber parar. A nuvem sobre o tabernáculo ensina que a nossa ansiedade precisa ser domada pela presença. Se a glória não se moveu, não dê um passo. A grandeza interior é avaliada pela sua capacidade de descansar no silêncio da nuvem. No versículo 38, nós temos a consciência e o equilíbrio. A nuvem protege do calor, orgulho, e o fogo protege do frio, medo. Isso gera em você uma estabilidade que o mundo não consegue entender, mas consegue ver. Soberania é entender que quem dá o ritmo da marcha não é a sua ansiedade ou a cobrança alheia, mas a presença que habita em você. Prestem atenção. A palavra nesta passagem de Êxodo 40 finaliza dizendo que o fogo estava na nuvem à vista de toda a casa de Israel. Sabe o que isto significa? Que a sua vitória não será contada, ela será vista. Quando você termina a obra que o Criador te deu, a prova que era escura à noite vira o palco onde o fogo de Deus mais brilha. Não tenha medo da noite do seu deserto. É nela que todos verão quem é que te guia. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá. Obrigada por continuar guiando nossos caminhos. Nós te amamos. Obrigada por abençoar a cada um de nós, vossos filhos terrestres, pela proteção, pelas bênçãos de saúde, de livramento que concede a cada um de nós, ao nosso lar, à nossa família e a toda a nossa descendência. Nós consagramos em suas mãos, Pai, a vida, a saúde de todos nós e de todos os nossos. Olhai e abençoai também todos os nossos semelhantes, todos aqueles que nós conhecemos e o que nós não conhecemos também. Proteção, livramento a todos que se encontram nas estradas. Olhai e abençoai a todos que se encontram enfermos, Senhor. Dai cura para todos neste momento. Sejam todos curados, restaurados, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Bom dia a todos, bom início de semana, prosperidade e bênçãos para todos. Amém.